Existem dois recursos legais no Excel que servem para que a gente faça uma análise rápida da planilha, tá? Dos dados que estão na planilha. Você vai poder manipular esses recursos de acordo com a sua necessidade. E o Excel tem um ajudante que vai permitir que você, em caso de dúvida, deixe o Excel escolher qual vai ser o recurso que ele vai utilizar para isso. Eu estou falando para vocês aqui da formatação condicional e depois na hora da gente fazer um gráfico, tá? A formatação condicional é mais simples de todas, né? É o recurso mais simples. Então basta que eu selecione o intervalo que eu quero que ele faça essa análise rapidamente e eu tenho um menu aqui, formatação condicional. A formatação condicional, por exemplo, por escala de cor, vai permitir que você visualize rapidamente quais são os pontos mais altos e os pontos mais baixos daquele intervalo de números que a gente tem selecionado. Aqui eu fiz uma tabela simples pelos dias da semana, mais as regiões, supostamente de uma tabela de vendas, né? Onde eu tenho as unidades vendidas pelos dias da semana e pela região da cidade, né? Se eu quiser fazer uma análise visual rápida, eu vou escolher, por exemplo, uma escala de cor em 3 tons, na verdade verde, amarelo e vermelho, aonde o Excel vai mostrar para mim aonde são os meus pontos de maior valor, né? Por exemplo, onde eu tenho mais vendas. Então, na terça-feira, na Zona Norte, acabou pintando de verde bem forte, porque foi o pico, na verdade foi o ponto mais alto. E o ponto mais baixo das minhas vendas foi na mesma terça-feira na Zona Leste ou na sexta-feira Zona Leste. E aí ele faz com que o meu vermelho fique mais acentuado. Todas as outras cores e as variações aí demonstram para que lado que eu estou pendendo. Se é para o meio, a gente está em amarelo, mas se eu estou um pouco mais para cima, né? Na verdade, para os números mais altos, eu estou puxando para o verde. Se eu estou um pouco mais para baixo, eu acabo puxando para o vermelho, né? O caso do 22, 23, o 17, né? Muito próximo do 12. Próximo do 12 em relação ao 76, claro, né? Então, se eu diminuo muito esse valor aqui para 2, então eu redesenho, ou se eu aumento esse valor muito para 120, eu vou redesenhar as cores em função do pico e da parte mais baixa dos números da minha tabela. É o jeito mais fácil da gente fazer essa análise rapidamente. O outro recurso que a gente tem, eu vou voltar, é justamente a gente montar isso através de um gráfico. Eu posso selecionar não só os valores, como também os rótulos, né? Segunda, terça, quarta, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, todos esses rótulos vão fazer parte do meu gráfico. Inserir gráficos recomendados. Eu tenho uma série de gráficos aqui, a gente pode depois explorar com calma cada gráfico, você pode explorar cada gráfico com calma, mas se você está em dúvida em qual é o melhor gráfico para a sua tabela ou para a sua análise, a gente pode vir diretamente nos gráficos recomendados. E aí eu posso escolher qual é aquele gráfico que representa melhor a minha ideia, o que representa melhor os meus dados, aquilo que eu quero mostrar, ou aquele que eu acho mais interessante e mais bonito. Então aqui eu fiz a inserção de um gráfico, eu posso colocar aqui com um duplo clique, né? O título do gráfico, eu posso colocar lá, tabela de vendas, por exemplo, tá? E aí o que eu tenho é justamente na segunda-feira a representação das zonas azul leste, laranja, né, um vermelho aqui, um laranja bem escuro, zona sul, o cinza, zona norte e um amarelo, a zona leste, tá? Como quase tudo que a gente tem demonstrado aqui no Excel ao longo desses nossos encontros, é que tudo isso é muito vivo. Então, se eu exagero aqui para 120, né, o meu número de vendas na terça-feira para a Zona Norte para 120, automaticamente o gráfico vai se ajustar para essa realidade, onde o pico, o ponto mais alto, vai ser o 120. E aí a gente tem uma adequação, né, de todas as outras linhas para que aquilo fique dentro de uma resposta visual bem interessante. Então, os gráficos acabam sendo um recurso muito bacana
para a gente ter uma análise rápida e uma análise visual daquelas informações. Eu vou voltar aqui do nosso 120, eu vou voltar para os nossos 90, eu não lembro qual era 76, acho que o valor, mas o gráfico agora se redesenha dentro daquela realidade, do ponto máximo, no caso o meu 90, para o meu ponto mínimo, que está coincidente aqui, né, de 12.